Queridos irmãos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos falar sobre um tema muito sugestivo, muito importante. Ele ainda se importa. O tema é justamente esse. Ele ainda se importa. E eu quero ler a palavra de Deus, que está subordinada ao capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20. E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? A mensagem de hoje está nesse capítulo maravilhoso. Vamos aqui aprender como Jesus ainda se importa conosco. Queridos, é importante lembrar que a Bíblia é mais precisa do que o relógio mais perfeito que existe. Ele nunca se adianta e Jesus também nunca se atrasa. É precisa, perfeita e, acima de tudo, simples. A Bíblia é precisa, perfeita e, acima de tudo, simples.
Adendos e componentes estranhos não são necessários. Nela não há excessos, nem elementos supérfluos. Por isso Jesus afirmou que nada poderia ser acrescentado nela. Ou seja, a ela, nada poderia ser acrescentado à Bíblia. Tem um texto no livro de Mateus, capítulo 18, irmão Peixoto, capítulo 5, verso 18. Por bondade, leia Mateus capítulo 5, versículo 18. Vamos ver o que Jesus falou acerca da Bíblia. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tiro, nem um i ou um tiro jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Muito bem. Aqui Jesus diz que nenhum J, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nós não podemos aqui tirar nada e nem acrescentar. Tem um livro de Apocalipse também, no capítulo 22, versículo 18 a 19. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a 19. Irmão Carlos, por bondade, faça a leitura desse verso. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Obrigado. Nesses dois versos, o apóstolo João escreveu que nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado do livro, porque o livro é preciso, o livro é completo, o livro é perfeito, não pode ser acrescentado e nem pode ser tirado. Em verdade, nos ensina que a cronologia bíblica foi preparada pelo Espírito Santo, não foi feito por vontade de homem, mas o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever as Escrituras. Bom, queridos, com essas palavras eu quero dizer que Deus, o Pai, nunca agiu fora do tempo. Deus, o Pai, nunca agiu fora do tempo. Jesus não fez nenhum sinal fora de hora. Cada palavra, cada passo, cada viagem, cada encontro que ele tinha uma razão de ser e estava dentro da sua agenda. Quem não entende essas verdades, corre o risco de cair em momento de desespero e angústia. Pode acabar envolvido por um sentimento de abandono e de esquecimento. É o que acontece com a nossa geração. As pessoas clamam a Deus e querem que Deus atua no momento em que ele precisa, e porque Deus não atende ao calendário humano, à agenda humana, Deus ele atende à agenda dele, ele tem a agenda, ele tem um momento dele agir, ele tem um momento dele atuar. Então muitas pessoas caem no desengano, caem no desânimo, caem no desespero e perdem assim de receber as bênçãos. No livro de Marcos, capítulo 4, 35, diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos indo para Marcos capítulo 5, mas aqui Marcos capítulo 4 é o contexto daquele dia, é o dia anterior. O que aconteceu naquele dia? O que acontecia naquele dia para Jesus agir assim, desta forma? Naquele dia, queridos, em que tudo parecia normal, tranquilo e sereno, o Espírito Santo mostrou a Jesus que do outro lado do mar havia um homem que precisava muito da ajuda de Jesus. Um homem que não vivia, um homem que tinha uma existência condenada, presa e sem alvos, sem planos, sem futuro, sem nada. Mas aquele homem não sabia de nada do que acontecia naquele dia. Para ele, era apenas um dia comum, igual aos outros.
um dia vazio, sem alegria, sem saúde, sem paz, nem comunhão. Mas o dia de inferno, de agitação, de gritos e sangue. Era o dia comum daquele homem. Outro grande detalhe importante que o texto nos diz é que ao anoitecer, bom, o momento não era oportuno para uma viagem de barco. Jesus não estava em um navio cercado de conforto. Sua condução era simples, frágil, desprovida de recursos necessários a uma travessia segura. Jesus não se encontrava no barco assim. Tudo naquela hora contribuía para a espera. É tão fácil deixar uma tarefa para o dia seguinte, principalmente quando não temos uma esperança de mudança. Nessa hora, Jesus dá uma ordem: vamos para o outro lado, porque Jesus não deixava nada para o dia de amanhã. Jesus viu que era de noite e que poderia acontecer qualquer imprevisto. Jesus sabia todas as coisas. Ele poderia ter dito: olha, de manhã cedo nós vamos para o outro lado. Não, mas Jesus disse: vamos agora para o outro lado. Ouça, meu querido irmão, Deus está atento e pronto a socorrer os seus filhos. Ele está preparado a qualquer hora do dia e da noite para atravessar mares, romper a escuridão e repreender a própria natureza. Estar do outro lado não é coisa fácil, é estar sozinho, sem oportunidade, sem cobertura. É como aquele homem que estava do outro lado. Muitas vezes esse sentimento nos dominam. Houve dias em que eu me perguntei a mim mesmo: será que Deus vê a minha situação? Será que Ele não percebe que eu não tenho mais condições de continuar? Há momentos na nossa vida que nós pensamos assim. Bom, do outro lado, sozinho com nossas angústias e dores, é difícil acreditar que há olhos nos examinando. Queridos, Jesus agora, do outro lado do mar, encontrou um homem que não tinha vida. Quando Jesus desembarcou, o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Logo veio ao encontro de Jesus, ou melhor, o Senhor foi ao encontro deste homem. Porque o homem que não tem vida, um homem que não tem prazer, um homem que não tem sentido na vida, um homem que não tem alegria, jamais ele corre para Jesus. É ao contrário, é Jesus que corre para encontrar esse tipo de gente. É Jesus que corre ao encontro das pessoas para socorrê-los. Jesus veio ao encontro, logo veio ao encontro de Jesus. Mas não é assim. Jesus foi ao encontro do homem possesso. Meus amados irmãos, vocês sabem o que é ser um homem possesso? O que é estar possesso de um espírito imundo? Eu quero dizer para os irmãos, uma pessoa possessa não tem controle de vida. Uma pessoa possessa, ele muda a tonalidade de sua voz. Uma pessoa possessa, ele se apossa de uma força que o torna incontrolável. O semblante se desfigura. A pessoa é destruída interiormente. E para muitos, a vida já perdeu o sentido. Isso é que é uma pessoa possessa. Agora eu quero dizer para os irmãos que hoje no mundo existem pessoas possessas da dor. Há pessoas possessas do desespero. Há pessoas que possessas da miséria. Há outros possessas do conformismo. E outras possessas da solidão, que impedem,
que ela acredite numa saída ou solução. Quero dizer para nossos irmãos que nós vivemos hoje numa geração onde muitas pessoas estão realmente nessa situação completamente possessa, não conseguem enxergar nada de bom na vida. Os irmãos perceberam que Paulo e Silas, na lição, estavam ali cheios de dores, com as costas sangrando no chão, frio, com os pés no tronco. Mas eles não murmuravam, eles tinham um horizonte diante de si, eles avistavam o resultado daquele trabalho, eles avistavam o resultado daquele sofrimento. Queridos, o que esse homem podia esperar da vida? Jesus encontrou esse homem que ele vivia com os mortos. Ele não tinha sonhos. E Marcos 5, verso 3 diz que o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Você sabe o que é viver no mundo dos mortos? É viver uma vida sem projetos, sem sonhos. A pior crise é conviver com alguém que já morreu, com algo que já morreu. Pode ser o trabalho, pode ser o casamento, pode ser uma amizade, uma doença, um distúrbio emocional, uma depressão. Você sabe que morreu e não encontra forças para lutar. É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Assim vivia aquele homem do outro lado do mar. Esse homem também era dominado pela inquietação. Noite e dia ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele não sabia o que era descansar. Vivia sem paz, sossego, sem alívio. E era dominado por uma força mórbida. Sua alma vivia aflita e agitada. Sua conversa era com os mortos. E isto, queridos, é muito terrível. Eu tenho encontrado em minha vida pessoas muito semelhantes a este homem, que quando abrem a boca, não tem nenhuma palavra de estímulo, não tem nenhuma palavra de motivação, não tem nenhuma palavra de esperança. Tudo está mal, tudo está mal, certo? Tudo está mal. Jesus está sempre por perto de pessoas que vivem sofrendo. E quando Jesus se aproxima de nós, tudo muda. Ele enfrentou as forças do inferno para nos salvar. Jesus enfrentou os perigos de uma viagem noturna para libertar aquele homem. Ele enfrentou a opinião pública, mas não deixou aquele homem sozinho no seu sofrimento. No livro Desejado de Todas as Nações tem um texto que eu gostaria que os irmãos anotassem nas suas mentes. Página 321, irmãos. Diz: enquanto isto, maravilhosa mudança se operara nos possessos. Eram dois. Fizeram-lhes luz no cérebro quando Jesus encontrou eles, que tirou todo aquele sofrimento. A luz iluminou o seu cérebro, que estava em trevas. Brilharam-lhes os olhos da inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada, a semblante de Satanás, tornara-se rapidamente branda, tranquila as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Incrível! Quando a pessoa é livre do possessismo, do poder de Satanás, a sua mente fica clara, os seus olhos brilham. Incrível como Jesus tem esse poder.
Na página 323 do Desejado diz assim: os 2 curados possessos foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhe caíra jamais aos ouvidos. Não podiam ensinar o povo como os discípulos que se achavam diariamente com Cristo estavam no caso de fazer. Apresentavam, porém, a si mesmo o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado no poder de Cristo. Aqueles homens não tinham conhecimento da palavra de Deus. Aqueles homens nunca tinham ouvido falar de pregação de Jesus. Mas eles tinham uma mensagem poderosa para pregar em Decápolis. E se tornaram grandes ganhadores de almas naquela cidade. O que eles diziam? Nós estávamos cheios de demônios. E apareceu Jesus, expulsou o demônio e nós ficamos curados. Era só essa a pregação deles. Eu era endemoniado e agora estou livre. E as pessoas creram naquela mensagem. Irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 15, diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Vestido e em perfeito juízo. Queridos irmãos e amigos, Jesus transformou a vida desse homem. Ele também pode transformar a tua vida. Jesus pode transformar a minha vida. E Jesus pode transformar as nossas vidas. Será que hoje nós nos encontramos do outro lado, pensando que a nossa vida, tudo está terminado? Lembre-se, queridos, Jesus ainda se importa conosco. Jesus ainda se importa contigo. Jesus ainda se importa conosco. Ele está aqui para renovar a nossa vida, transformar a nossa vida, tirar o demônio da dor, tirar o demônio da depressão, tirar o demônio do negativismo, do conformismo, tirar o demônio da depressão, tirar o demônio da tristeza. Jesus quer iluminar a nossa mente com a alegria. Sábio Salomão, ele disse o seguinte, que o rosto alegre serve de quê? De saúde. Serve de bom remédio. Nós precisamos, no meio do sofrimento, como Paulo e Silas, cantar a Deus e não deixar que as trevas tomem conta de nossa vida. Queridos, Jesus quer que nós despertemos. Jesus quer nos libertar e Ele quer que nós continuemos a sonhar. Nós precisamos sonhar com a nova terra, nós precisamos sonhar com a vida eterna, nós precisamos sonhar com uma vida melhor, com o paraíso que Ele prometeu, com o novo Éden, com a árvore da vida, nós precisamos sonhar com o rio da vida, nós precisamos continuar sonhando. Jesus um dia vai nos levar ao rio da vida. Jesus um dia vai nos dar o fruto da árvore da vida, que, segundo Ellen White, Ele apanhará com a sua própria mão e dará para nós comermos. E vai dizer, come que este aqui vai dar vida eterna. Portanto, queridos, vamos sair daqui desta manhã com esta mensagem em nossos corações. Jesus ainda se importa com este mundo. Jesus ainda se importa conosco. Amém. Sai, Jesus.